Bom, pessoal, então vamos aí para o nosso segundo encontro do Clube das Sinapses, né? Estou bem empolgado aqui, sigo empolgado com esse projeto. Agradeço aí a parceria de vocês, porque eu sozinho, né? Repito, não, isso aqui não faz sentido. Então, isso aqui só faz sentido com vocês aqui junto comigo. E a ideia é fazer novas sinapses, né? Aprender coisas novas dentro dos nossos interesses aqui do pessoal do clube. E eu acho que a gente pode crescer junto aí ao longo do projeto e isso vai ser bem bacana, assim. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um assunto que é de interesse, né, da maioria absoluta das pessoas que estão aqui, pelo que eu vi lá do formulário e tudo mais. Neurociência era o assunto que era de maior interesse, assim, de todos que estão aqui no clube. E vários falam sobre essa intenção até de repente, seguir nessa possibilidade de carreira, ser neurocientista, e que não faz ideia, muitas vezes, por onde começar, como fazer, como que é essa caminhada. Inclusive, veio como alguma das sugestões de temas para a gente trocar aqui. E daí eu decidi trazer esse tema hoje aqui, né? Falar sobre essa caminhada do neurocientista, assim. E claro, falando um pouquinho da minha história, né? Como que foi a minha caminhada, que não foi uma caminhada assim com a consciência que muitos aqui já têm, tipo, eu quero seguir esse caminho. Não, eu não sabia disso. Mas acabou dando tudo certo e me achei e hoje eu gosto. E também trazer aqui, né, algumas reflexões para pessoas que também não querem ser neurocientista, mas que servem para qualquer uma hoje, falando de como ser um neurocientista. Ah, e eu acho que vai ser bem bacana aí, tomara que a gente consiga fazer ótimas sinapses. Eu vou, hoje, pessoal, eu vou fazer um formato um pouquinho diferente, que a gente está, tô numa versão beta aqui do Clube das Sinapses, né, fazendo testes. Foram sugestões que foram dadas, tal, então eu estou escutando bastante vocês, sugestões lá do formulário, daquele formulário de presença. No final aqui da aula, eu vou colocar um formulário de presença de novo, tá? Para essa aula. Lembrando, para que serve esse formulário de presença? Porque eu vou fazer certificados de presença para vocês, né? A ideia é fazer um certificado a cada semestre. Esse ano a gente começou já no meio do semestre e tal, mas então vai ter um certificado com um pouquinho menos de horas, mas vai ter um certificado. Então a ideia é fazer um certificado para vocês e eu sei que talvez para muitos aqui não é esse o intuito de estar aqui, para ter um certificado e tal, mas também não custa nada e pode ser interessante. Vocês podem ajudar, pode usar, principalmente quem é aluno da graduação, tem aquelas horas complementares, aquelas coisas. Então, participação em situações como essa, eu sei que conta. Então, esse formulário é para vocês depois, né, ter a possibilidade de certificado e também para eu escutar de vocês, né, um feedback aí que para mim é importante na construção desse projeto vendo vários rostinhos aqui da psicologia, feliz de estar com vocês. Estou aí nessa caminhada, alguns já finalizaram, né? Finalizando esse ano, nem acredito. Mas então, eu vou botar aqui o formulário depois. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que veio desse formulário, é sobre um formato aqui. Eu vou fazer a fala aqui e eu vou abrir momentos pontuais para a gente trocar uma ideia. E no final a gente troca uma ideia com um pouquinho mais de tempo, tá bom? Porque às vezes pode ficar um pouquinho prejudicado se a gente for falando a todo momento e tal. Porque agora aqui a gente está em quantas pessoas? Deixa eu ver. A gente está em quase 30 pessoas, praticamente, 29 pessoas. Então a ideia é que cresça, cada vez tenha mais pessoas, então pode isso travar um pouquinho a dinâmica da nossa conversa. Então eu vou tentando já desde agora, eu tentar otimizar, achar a melhor maneira, e hoje eu vou fazer um teste. Na primeira vez a gente deixou meio aberto, na segunda agora eu vou abrir momentos pontuais para a gente trocar uma ideia, e no final eu também, daí a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para trocar uma ideia, assim, eu acho que pode ficar um pouco mais fluido e ao mesmo tempo a gente não perde a riqueza dessa troca de ideia que eu acho que é bem, bem importante, tá bom? Ah, hoje eu vou falar para vocês, pessoal, e vocês podem ir participando aqui no chat, tá? Se precisar, fiquem bem à vontade, né? Enquanto eu vou falando, coloquem aqui minhas habilidades motoras aqui para gerenciar muitas coisas ao mesmo tempo não são das melhores, mas eu já vou aprendendo e com o tempo eu acho que eu consigo ver chat. E faz tempo que eu estou nessa, né? Desde a pandemia os professores entraram nessa e ainda não é uma coisa muito muito natural para mim não. Mas a gente vai tentando aí fazer novas sinapses e melhorando. Então vocês podem ir colocando aí no chat e eu vou na medida do possível olhando aqui, tá? E a gente vai conversando. Então, hoje, pessoal, hoje eu trouxe um assunto, quero compartilhar aqui a tela com vocês,
Vocês estão vendo aí a minha tela, pessoal? Se alguém puder Sim. dar um. Sim? Ok, obrigado. Agora estou vendo aqui no chat. Show, obrigado, pessoal. Então, assim, ó, esse é um assunto que eu preparei, né, com todo carinho, como todos os assuntos que eu vou preparar aqui nesse clube, possivelmente. Está sendo uma experiência bem legal para mim. Repito aqui, uma experiência que eu estou bem apaixonado. É bom quando a gente começa algo assim, né, com aquele sentimento bom. E eu estou muito. E essa aula aqui foi especial porque eu vou trazer um pouquinho aqui da minha caminhada também. Daí eu tive que relembrar algumas coisas. Fiz uma viagem ali no meu baú de memórias, inclusive com algumas fotos e tal. E foi muito bacana fazer essa viagem. Eu quero compartilhar isso aqui com vocês, né? Para falar um pouquinho disso, né? Do que é ser neurocientista. Tenho certeza aqui que muitos têm essa curiosidade, de repente não para ser, mas para conhecer mesmo, e alguns até mesmo para ser e seguir esse caminho, tá? Então a ideia é falar sobre isso aqui, né? Eu botei um título ali bem inspirado em Globo Repórter da vida, não sei se o pessoal aqui, de repente mais novo, nem sabe ainda disso, mas se falava muito, né? Mas neurocientistas, quem são, do que se alimentam, onde vivem e como se tornar um deles, né? Então, vou falar um pouquinho aqui para vocês dessa caminhada acadêmico-científica que envolve os neurocientistas, que os neurocientistas fazem, né? E um pouquinho de quem eles são, do que eles se alimentam, né? Onde vivem, como se tornar um deles. Então, a nossa conversa hoje, a gente vai fazer essas sinapses aqui, essa é a proposta, tá? Quem são, né? As peculiaridades, as características de um neurocientista, de uma neurocientista, tá? Do que eles se alimentam, né? A gente vai desvendar aí a matéria-prima que sustenta esses neurocientistas e, e eu acho que é algo que vocês já imaginam até, não é comida, né, pessoal? Embora também precise de comida. Onde vivem, né? Locais onde a ciência como profissão é possível, não só a neurociência, mas a ciência como um todo. Tá? A gente vai falar sobre isso. Às vezes há muitas dúvidas sobre essa questão. E como se tornar um deles, né? A formação que é preciso, os caminhos, e também sobre os encantos e desafios aí para adentrar nessa jornada. Então é uma aula que eu considero que está bem poética, pessoal, bem poética mesmo. Tem até poema, né? Literalmente tem um poeminha no final. E espero que vocês curtam e que a gente possa aí fazer boas sinapses, inclusive sinapses poéticas. Então, primeiro começando, né? Quem são os neurocientistas? Quem é esse grupo de pessoas que adentra na neurociência para estudar e pesquisar a neurociência? Eu trago uma frase de Isidor Rabi, que é o Nobel de Física, que ele fala dos cientistas no geral, mas vale para neurocientistas, obviamente. Eu acho essa frase muito bonita porque ela resume muito de quem são os neurocientistas, né? Ele coloca aqui, ó, os cientistas são os Peter Pans da sociedade, aqueles que não querem crescer, que passam a vida perguntando por quê. Do ponto de vista da psicologia, aqueles que não querem crescer dá pano para muita manga aí, né? Mas aqui a ideia é falar de pessoas que continuam com aquela curiosidade de criança, pessoal, que continuam se perguntando os porquês da vida. Isso vale para qualquer cientista, e no caso do neurocientista, é aquela pessoa que continua se perguntando sobre essas questões que envolvem o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente até mesmo, né? É a neurociência cognitivo, comportamental, por exemplo, que mistura muito com a psicologia, né? Mas também a neurociência molecular, aquela que eu falo que vai lá na rebimboca da parafuseta para saber como o neurônio funciona. Então, os neurocientistas, pessoal, como qualquer cientista, são esses seres que mantêm-se curiosos até quando crescem. E essa curiosidade, pessoal, a gente às vezes vai perdendo ao longo da vida, né? Mas toda criança, no próximo slide eu trago isso, um videozinho interessante, mas toda criança ela nasce muito curiosa. É algo nosso, né? Vem com o nosso software ali, essa questão da exploração do universo. A gente começa botando tudo na boca, porque é o jeito que a gente tem de explorar o universo. A boca tem muita terminação nervosa, é onde a gente sente mais as coisas, né? Sente desde a superfície, a temperatura e tudo mais. Então a gente bota, quando criança, muita coisa na boca, porque a gente está explorando aquele universo. Começa por ali, né? Mas também com a mão, depois vai bagunçando, mexendo um monte de coisa. E com o tempo, a gente vai deixando isso morrer, né? E a sociedade, de uma forma geral, também mata um pouquinho isso. O próprio colégio mata um pouco isso, né? A gente é muito treinado a dar resposta e não a fazer pergunta. Né? No colégio a gente tem 1 milhão de provas, né? Todas elas a gente está dando resposta. Mas em que momento a gente é estimulado a fazer pergunta? Teoricamente na aula, mas isso nem sempre acontece, né?
Então a gente vai, com o tempo, a gente vai esquecendo como é fazer pergunta. Aconteceu esse processo também, porque eu não pensava em ser cientista, muito menos neurocientista, né? Mas aconteceu, vou contar um pouquinho aqui vocês, de eu me tornar, e daí foi um resgate, foi como se eu foi como se eu me encontrasse de novo com essa criança. Caramba, que bacana. É isso, né? Fazer ciência, fazer perguntas o tempo todo e tentar responder elas. Então, o neurocientista, pessoal, ele é um pouquinho, sim, daquele ser que não cresceu, né? E que passa a vida perguntando os porquês, só que aqui os porquês direcionados para o funcionamento ali do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, da mente, né? Da questão da neurociência como um todo. E repetindo, a neurociência ela pode ser desde os aspectos moleculares, como o neurônio funciona, como é que é a rebimboca da parafuseta ali do neurônio, né? Às vezes uma tese de doutorado inteira em cima de uma proteininha do neurônio, até a neurociência cognitiva, comportamental, essa neurociência mais complexa, que envolve a subjetividade, aonde está a nossa mente, por exemplo, aqui no cérebro. Ela está em algum lugar? Esse euzinho aqui, né? Isso é uma grande questão da neurociência, né? Da onde que veio isso? Por que que da onde, né? Onde que está isso? Está em algum lugar? Não está? Então, essa é uma grande questão que vem desde Descartes, lá mais ou menos. A gente pode fazer uma aula falando só sobre a história da neurociência, eu curtiria muito fazer. Vem desde Descartes, assim, que ele separou a mente do cérebro e tal, né? Onde que está essa... Até hoje a gente não tem essa resposta, entende? Então, tem desde a parte molecular, mais ali, mais pragmática, até uma parte que eu considero um pouquinho mais poética, que envolve toda a nossa subjetividade. Tudo isso é fruto para os porquês desse ser que continua perguntando, né, mesmo depois de grandinho, esses porquês. Esse é o neurocientista. Seguindo aqui. Kids are born scientists. Um pausezinho aqui. Esse é um videozinho que eu vou mostrar para vocês, né, dessa questão que eu estou falando sobre crianças, né? Ó, aliás, crianças já nascem cientistas. Todas as crianças já nascem cientistas. Esse aqui é um cientista, um astrofísico, Neil deGrasse Tyson, não sei se vocês conhecem. Eu já falei aqui, eu acho que nosso primeiro encontro, que eu gosto dessa questão de astronomia e tudo mais, né? Gosto, mas sou leigo, mas eu tenho uma curiosidade também por esses assuntos. E aqui o Neil deGrasse Tyson, ele que é um astrofísico, um cientista que faz uma comunicação científica aí bem interessante, ele era aluno do Carl Sagan, que vocês não sei se já ouviram falar, lá do Cosmos, né, da série, ele apresenta inclusive a segunda temporada de Cosmos, então ele faz uma comunicação científica muito interessante, e ele fala nesse videozinho aqui sobre essa questão de as crianças já nascerem cientistas. E aqui traz uma reflexão bem bacana que eu quero mostrar para vocês. Só preciso saber se vocês estão conseguindo escutar, e se alguém me diz aí que eu volto. They're always turning over rocks and plucking. Conseguiram escutar, pessoal? Tá funcionando bem. Tá, perfeito. Kids are born scientists. They're always turning over rocks and plucking petals off of flowers. They're always doing things that by and large are destructive. And no, that's what exploration kind of is. If you take stuff apart, whether or not you know how to put it back together. This is what kids do. An adult scientist is a kid who never grew up. So what happens at home is the kid reaches in the refrigerator, pulls out an egg, and starts juggling it. What's the first thing you do as a parent? Stop playing with the egg. It could break. Put it back. Let the kid find out that when it drops, it breaks. This is a physics experiment. Rapidly turned into a biology experiment, okay? Hey, that becomes a chickie one day, okay? Wait, how does this gooey oak become a chicken? Well, that's biology. Check that out. And what did the egg cost you? 20 cents? President of Harvard once said, if you think education is expensive, you should try the cost of ignorance. Kids go into the kitchen and pull out all the pots and pans and start banging on them. What's the first thing you say as a parent? Stop making all that noise. Stop the racket. You're getting the pots and pans dirty. You just squashed an entire experiment in acoustics. So, I'm not worried about kids. People say, what can I do to get my kids interested in science? They're already interested in science. You're the one who's the problem. So, almost my entire professional energy is focused on adults because they outnumber kids. They vote. They run the world. They wield opportunities. Kids will be fine. That's it. Então, pessoal, é isso, pessoal. É isso, assim. As crianças elas já nascem cientistas, né? E os neurocientistas são um pouquinho dessas crianças aí que não se deixaram, não deixaram essa curiosidade morrer. Os cientistas como um todo, né?
E eu acho que isso é muito interessante. Aqui em casa, né, eu tenho várias crianças, não sei se vocês sabem, eu tenho 3 filhos, e eu tento me policiar muito para não podar isso, entende? Então, dar liberdade para eles explorar essa questão da curiosidade deles mesmo. Eu lembro de um primo meu, pessoal, que ele, quando era criança, ele gostava de abrir as coisas, assim, né? Ele abria ventilador, abria brinquedo, abria um monte de coisa. E ele tentava montar depois. Algumas coisas ele conseguia, outras não. Algumas coisas, para minha surpresa total, ele sobrava peça, né? Ele montava e sobrava ali umas coisinhas. E a coisa funcionava. Eu nunca me esqueço um ventilador que ele desmontou, montou, sobrou umas pecinhas e o ventilador funcionava, mesmo com essas peças. Aparentemente, essas peças não eram tão importantes ali. E hoje, pessoal, depois ele se tornou um cientista da computação, foi para esse lado da computação, fez, enfim, vida acadêmica e tudo mais, e até hoje ele continua brincando com isso, usando isso. Mas ele teve essa liberdade, né? Nunca ninguém. Tá certo, né? Tem que ter ali um certo limite, um certo ajuste, né? Não vai sair desmontando tudo aí, porque as coisas também têm um preço e tudo mais. Mas dentro de muitas possibilidades, a gente consegue manter isso vivo, entende? Então a criança já nasce cientista, eu achei bem interessante trazer isso aqui, e o neurocientista igual. É isso, é essa criança que não cresceu, tá? Tô vendo aqui alguns comentários no chat, o Lorenzo, muito massa, falando que fazia isso. A gente já nasce cientista, isso é um fato. Então, o neurocientista é aquela criança que nunca cresceu. Depois eu dou uma voltadinha aqui no chat também. Vamos ficando à vontade para ir participando aí. Do que se alimentam os neurocientistas, né? Qual a matéria-prima aí que fornece o alimento do neurocientista? E aí, como vocês podem imaginar, né, pessoal, é a curiosidade, tá? A gente se alimenta de curiosidade, tá? É disso que os neurocientistas se alimentam. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, sempre fui curioso, tá? Sempre. Talvez em algum momento da minha vida isso tenha morrido um pouco, mas quando eu fui me reencontrando com a ciência, isso voltou com muito mais força, inclusive. Então, eu estou a todo momento querendo, através das minhas pesquisas, responder perguntas. E é muito massa quando vem aquela pergunta assim: caramba, essa aí eu estou com vontade de saber a resposta. Demais. Entende? Então, muitos projetos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, são justamente esse tipo de pergunta, me gera essa curiosidade, assim, né? Há pouco tempo, por exemplo, a gente fez alguns projetos aqui. Eu trabalho, dentre as minhas linhas de pesquisa, eu vou muito para a área da psicofarmacologia, né? Além da cannabis, eu tenho trabalhado bastante com a ayahuasca, por exemplo. Nunca me esqueço quando chegaram alguns alunos: ô professor, se a gente. Opa, beleza. Então, eu nunca me esqueço de chegar alguns alunos agora, nesse ano, no ano passado, na verdade, falaram: ô professor, o que tu acha? A gente tem aqui um modelo de AVC pré-clínico, temos um modelo de sepse. Será que a ayahuasca não poderia tem uns efeitos neuroprotetores sobre os danos neurológicos, né, de um AVC, de uma sepsis que causa. Daí o caramba, essas perguntas aí são boas. Daí o cara vai olhar na literatura, não tem absolutamente nenhum trabalho. Então, além de ser uma pergunta boa, uma pergunta totalmente inédita, né? Daí bora fazer. A gente fez, inclusive, foi um desses, já finalizamos, um desses artigos foi aceito agora no modelo de sepsis, uma revista bem boa do grupo Nature, Molecular Neurobiology é o nome. Logo, logo eu devo compartilhar aqui com o pessoal, inclusive, talvez até na forma de uma aula. Então, quando vem essas perguntas, pessoal, nossa, é muito show, assim. Então, o que alimenta um cientista como um todo, né, mas também um neurocientista, obviamente, é a curiosidade. Se vocês aqui que me escutam são curiosos natos, né, e todos somos curiosos natos, mas se vocês mantêm essa curiosidade aí viva, forte, né, pulsante na vida de vocês tem um pré-requisito básico para ser um neurocientista, que é ser curioso, né? A questão do neurocientista é que ele é curioso sobre uma área específica, né? Não que ele não seja curioso sobre outras áreas. Eu sou curioso sobre o universo, sobre a astrofísica, por exemplo, mas a minha curiosidade ela acaba sendo um pouco mais preponderante na área da neurociência, né? Que é onde eu também fui treinado para responder essas perguntas. Já tem gente treinada para responder perguntas da astrofísica, de outras perguntas, e daí essas pessoas eu vou lá e leio as respostas que eles encontraram, movido pela minha própria curiosidade. Então eu gosto muito dessa figura aqui, ó, pessoal, que ela aqui, ó, alguns neurocientistas, né, em cima de um cérebro, ao invés de olhar com um microscópio, eles estão olhando com uma luneta aqui, alguma coisa nesse sentido. Aqui um céu estrelado, só que essas estrelas aqui são vários neurônios, várias sinapses, pessoal. E faz todo sentido, porque a neurociência explora uma parte do nosso corpo que é um universo de possibilidades, pessoal. É um universo, eu venho para aqui, ó, um universo de curiosidades. A neurociência é algo que explora
um ponto em nós, né, que é o cérebro e tudo que envolve, que simplesmente é um baú infinito de perguntas sem respostas, entende? Então, isso é muito interessante. Eu trago essa figura aqui, que eu quero possivelmente explorar num próximo encontro, inclusive do Clube das Sinapses, que eu curto muito a ideia de onde vem esse artigo e tudo mais. Aqui, ó, nesse lado esquerdo, aqui em vermelho, a gente tem uma imagem real, né, de alguns neurônios e suas conexões sinápticas. Aqui nesse pontinho amarelo é um corpo de um neurônio, aqui nesse outro vermelho é o corpo de outro neurônio, aqui em cima outro neurônio. Então a gente tem três neurônios aqui, todas as conexões que eles podem fazer, os axônios, dendritos, né? E aqui é só uma partezinha, uma imagem real, né, de uma microscopia eletrônica, onde a gente consegue ver tudo isso que muitas vezes a gente fala aqui, tá? Então, é um universo aqui relativamente complexo, e aqui a gente está vendo três neurônios. Pensar que a gente tem quase 100 bilhões de neurônios, cada um fazendo milhares de comunicações. Então, é um universo muito mais amplo do que esse recorte aqui. E aqui, pessoal, um grupo de astrofísico fez uma simulação do que seria a imagem do universo, desde o Big Bang ali, ele se expandindo, né? Como que ele estaria mais ou menos hoje, com todas as galáxias e tudo mais. E quando foi feita essa simulação, e a gente ao mesmo tempo olhou, né, por essa imagem aqui de conexões neuronais, a gente olha e, opa, e não é que tem alguma semelhança, né? Parece que tem alguma semelhança aqui. E assim, pessoal, tem visualmente realmente alguma semelhança, e do ponto de vista de comparação de complexidade, não é exagero. Porque a nossa galáxia, por exemplo, enfim, tem bilhões de estrelas, o nosso cérebro tem bilhões de neurônios e a complexidade, ela é sim comparativa, pessoal. A gente sabe muito pouco da neurociência, muito pouco do que a gente pode saber ainda, possivelmente. Eu falo, né? Nos últimos 100 anos a gente descobriu coisa pra caramba. Como eu falei, dá para fazer uma aula só sobre essa história. A grande parte do que a gente sabe hoje vem das nossas descobertas nos últimos 100 anos, mas ainda assim é muito pouco, provavelmente, perto daquilo que há para se saber, né? Eu costumo brincar que, se a gente imaginar que todo o conhecimento possível de neurociência são todos os oceanos que existem na Terra, a gente, como neurocientista, pessoal, não dá para fazer essa conta, né? Mas eu aqui fazendo uma suposição que não deve ser exagerada. A gente, como neurocientista, a gente deve estar na espuminha das primeiras ondas. A gente não sabe nada ainda, entende? Perto daquilo que tem para saber. A gente já sabe muito perto do que a gente sabia, que era nada mesmo, mas ainda é muito pouco perto do que tem para saber. Então é um universo de curiosidade. Por isso que eu gosto da neurociência. Mas todas as fontes do universo de curiosidade são fontes muito ricas, né? Mas na neurociência específico me cativou, porque caramba, aqui tem muita pergunta sem resposta. Se tem muita pergunta sem resposta, a minha matéria-prima, aquele o alimento do neurocientista, que é a curiosidade, aqui encontra um prato cheio, tá entendendo? Pô, aqui tem muita curiosidade, né? Muitas possibilidades. E eu acho isso muito bacana. E a gente está sempre perguntando, sempre tentando responder e nunca acaba, né? Eu gosto dessa frase aqui do Pascal, ele diz: ciência é o esforço do preenchimento dos vazios. E é isso mesmo, acaba uma dissertação de mestrado, responde uma pergunta, tem outras 10, uma tese de doutorado responde uma pergunta, tem outras 20 no final, nunca acaba, sempre vai indo, sempre vai indo. Por quê? Porque é um universo de possibilidades, é muita coisa a ser explorado. E isso é muito bacana, na neurociência, assim, eu curto demais isso, assim, né? Ah, e, e eu quero, inclusive, pessoal, o Lourenço está falando aqui sobre, né, no chat, sobre fazer aula, encaixar formalidade acadêmica, essas coisas. Realmente tem muito disso, né? E eu posso fazer uma aula só sobre isso, também falar sobre isso. Tem vários assuntos ali que eu estou anotando que dá para abordar. Um pouquinho eu vou falar sobre essa caminhada hoje aqui, tá? Mas envolve algumas formalidades, não tem jeito, né? E eu aprendi a fazer as pazes com essas formalidades. Posso falar um pouquinho mais depois sobre isso, em outros pontos aqui, porque até aprendi a ver algumas necessidades em alguns pontos, realmente, mas é uma questão de adaptação que é possível. Mas aqui, ó, esse é um universo de possibilidades muito interessantes. Eu quero fazer a próxima aula, uma das sessões, vamos dizer assim, de Clube das Sinapses, eu quero fazer algo chamado Journal Club, onde eu trago um artigo científico para conversar com vocês sobre esse artigo científico específico. Então, sei lá, a cada 3, 4 encontros do Clube das Sinapses, fazer um desse Journal Club aí, né? Que eu vou trazer um artigo científico. E o próximo, eu quero fazer, no próximo encontro, ainda esse ano, em dezembro, um Journal Club desse aí, e eu quero trazer um artigo científico que eu curto muito, que é um artigo científico publicado na Frontiers Astrophysics, se eu não me engano,
e ele é um artigo que ele faz uma comparação quantitativa, né, não qualitativa, uma comparação quantitativa entre redes neurais e a rede cósmica, o universo, e acha umas similaridades muito interessantes do ponto de vista quantitativo. É daqui, eu cheguei nesse artigo através dessa matéria aqui que eu estou apresentando essa imagem para vocês, e a hora que eu vi esse artigo, que eu li ele, caramba, que artigo massa, eu quero compartilhar com o pessoal. Então, talvez o encontro de inauguração desse Journal Club vai ser para falar justamente sobre isso, puxando um parênteses aqui para vocês, tá bom? Seguindo aqui, onde vivem? Aqui vem um pouquinho da questão que o Lorenzo acabou de trazer, né? Sobre a questão das formalidades e tal, mas sobretudo na formação, que depois eu vou falar também. Onde vivem os neurocientistas, né? Aonde que eles podem fazer a neurociência, onde eles podem deixar essa curiosidade fluir, né, nos projetos e tudo mais, né? Então, existem alguns locais onde isso acontece com mais intensidade, até mais formalidade, eu diria assim, É né? nós, o Tem Bruno e algum o Kaique microfone aqui, né? aberto aqui, pessoal? Só. Deixa eu só ver quem é. Desligar aqui. Deu. Ah, e daí, pessoal, esses ambientes são, obviamente, a universidade. Eu, por exemplo, Rafael, neurocientista, eu faço a minha neurociência, eu respondo as minhas perguntas, eu dou vazão para a minha curiosidade nessa área dentro de uma universidade, né, dentro de um programa de pós-graduação. Eu faço parte aqui, sou um professor titular aqui no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade do Sul de Santa Catarina, que eu coordeno o Laboratório de Neurociência Comportamental, e através desse meu grupo de pesquisa, desse laboratório, eu oriento alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, e é onde eu consigo fazer a minha ciência, né, a minha neurociência. Então, a universidade, no Brasil, é o principal lugar onde a gente vai poder trabalhar, são nas universidades. A gente ainda não tem muitas iniciativas fora da universidade, embora tenha, mas ainda são poucas, se comparadas com outros países, comparado com outros países, por exemplo, Estados Unidos, lá tem muito pesquisa na iniciativa privada e tal. Aqui ainda não é bem assim, mas outras possibilidades são iniciativa privada, como eu acabei de falar, né? Tem locais que isso tem, aqui no Brasil também tem um ou outro local, tá? Mas são menores as possibilidades. Inclusive, sair do Brasil é uma possibilidade. Eu tenho muitos colegas que saem do Brasil. Eu fiz parte da minha formação fora do Brasil, vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é possível fazer aqui no Brasil também, e é interessante lutar para que seja possível fazer cada vez mais aqui, né? Eu gosto desse propósito, vamos dizer assim, tá? Institutos de pesquisa, a gente tem ótimos institutos de pesquisa aqui no Brasil, né? E que pesquisam ciência como um todo e, eventualmente, também pesquisam neurociência. Então, são essas as possibilidades, dentre outras possíveis. Antigamente era legal que pessoas faziam ciência, às vezes, não necessariamente num ambiente acadêmico. Eu estou falando que bem de antigamente mesmo, né? Sei lá, imagina aí um Galileu Galilei, né? Explorando ali o universo. Então, era muito liberdade eles tinham para fazer isso, não necessariamente estando vinculado a um ambiente acadêmico, próprio Darwin da vida, né? Então, hoje isso já é um pouquinho mais difícil, sim, né? A não ser que você tenha, sei lá, seja muita grana, um desses milionários da vida aí que queriam só por hobby, por curtir, todo um instituto de pesquisa e financie isso para ser a brincadeirinha dele, entende? É possível também. Mas é possível também criar institutos, né? E buscar financiamentos, tudo mais. Eu e um grupo de professores, a gente está agora, por exemplo, trabalhando nessa possibilidade aí. E é possível também, tem todo um caminho possível para fazer pesquisa fora da universidade. Mas a universidade é o local que mais acontece essa pesquisa ainda hoje, né? Então, nesse ambiente um pouquinho mais formal, tá? Mas é um ambiente que dá para ter liberdade também. Eu considero que eu tenho bastante liberdade aqui. Claro, o caminho até chegar, às vezes aqui, eu vou falar um pouquinho disso, é um caminho que envolve várias formalidades, né, alguns sacrifícios e tudo mais, mas chega um ponto que tu passa a ter o teu grupo de pesquisa, a tua liberdade. Eu pesquiso o que eu quero hoje, por exemplo. Eu gosto muito de pesquisar as questões da cannabis, né, que vem da minha formação. Gosto muito de pesquisar a questão dos psicodélicos, sobretudo da ayahuasca, que eu tenho uma relação mais íntima, e eu sou totalmente livre para pesquisar isso, entende? Eu pesquiso isso. E eu, inclusive, a maioria dos projetos que chegam até mim, eu direciono para esse caminho. Tipo, quer fazer pesquisa comigo? Ó, pesquisa esse assunto aqui, que é o que eu tenho mais interesse. Né? Não quer dizer que outras coisas não são interessantes, mas eu, Rafael, a minha curiosidade vai mais ou menos por aqui. Mas eu também não estou fechado a outras coisas. Tipo, eu tenho algumas pesquisas feitas com povos indígenas, pesquisas epidemiológicas e tal, bem diferente do que eu costumo fazer até. Mas quando elas chegaram até mim na forma de um projeto, o aluno propondo, falei, caramba, isso aqui me interessa sim, né? E eu também abracei. Então eu tenho essa liberdade de pegar
aquilo que eu tenho vontade, né? Só que até ter essa liberdade tem um caminhozinho, sim, e esse caminho às vezes envolve algumas formalidades, a gente vai falar. Lembra, né? Os encantos e desafios que eu falei ali no início quando eu falei as sinapses que a gente ia fazer. Tem encantos, mas tem desafios também, tá? Então, onde vivem universidades, institutos de pesquisa, iniciativa privada, ou na casa aí de muita gente, né, na forma de criancinhas, curiosas sobre questões até mesmo de como funciona, vai saber, né? Os meus filhos, né, por ter essa influência de um pai neurocientista, eles logo aprendem palavrinhas como cérebro, essas coisas, e perguntam algumas coisas relacionadas a isso. Então, ele já tem as curiosidadezinhas dele sobre isso também, assim, tá? Como se tornar um deles? Agora falar um pouquinho aqui desse caminho, né? Inclusive que o Lourenço falou. Tem um caminho acadêmico, um caminho um pouquinho mais, talvez, engessado, até um ponto, ainda precisamos muito desse caminho. E eu acho que é interessante até, né? Eu já vi também eu ressignifiquei muito isso na minha vida nos últimos anos. Hoje eu entendo a importância de uma certa formação, assim, que a gente aprende coisas muito interessantes e aprende sobretudo resiliência, porque também tem muitos desafios, né? Tem coisas que, pô, isso aqui não precisava ser assim, mas ensina a gente a ser mais forte também. Isso é interessante, tá? Mas hoje, como se tornar um neurocientista? Tem um curso de neurociência? Tem, pessoal. Não sei se vocês sabiam, mas tem bacharelado em neurociência. Tem duas instituições de ensino no Brasil que oferecem esse bacharelado em neurociência. Eu, particularmente, conheci uma pessoa que era graduada em neurociência. Né? Eu nunca tinha conhecido um, daí conheci uma pessoa tem um tempinho, não faz muito tempo, mas conheci. Ela era formada em neurociência pela Universidade Federal do ABC. A Universidade Federal do ABC é uma dessas instituições que tem um bacharelado em neurociência, e a PUC-Rio também tem bacharelado em neurociência. Até onde eu sei, e eu dei uma atualizada nessa pesquisa para fazer essa aula, são os únicos cursos de bacharelado em neurociência no Brasil são nessas instituições, na Universidade Federal do ABC e na PUC, né, do Rio de Janeiro, tá bom? Mas é preciso ter um bacharelado em neurociência para se tornar um neurocientista? Bom, se tu já sabe desde os 17 anos por aí que quer ser neurocientista, acho que é uma ótima, né? Eu não sabia, por exemplo, né? Então eu não fiz, nem procurei, nem sabia que existia bacharelado em neurociência. O meu caminho foi um pouquinho diferente. Mas é muito longe da minha casa, tal, né? Eu não consigo, não quero, enfim, estudar no ABC, não quero ir para o Rio, alguma coisa nesse sentido. Não tem problema. Não é preciso ter um bacharelado em neurociência para ser um neurocientista. Obviamente que um bacharelado em neurociência deve dar uma bagagem bem interessante, assim, né? Mas tudo isso é possível buscar depois também de outras maneiras, né? Eu vou falar um pouquinho da minha forma. Então, como se tornar um deles? Pô, pode ter muitas formações de base. Eu, por exemplo, sou graduado em farmácia, né? Me formei lá em 2000, terminei em 2003, formatura início de 2004 em farmácia, já tenho aí 20 anos, né? Agora estou finalizando a segunda graduação em psicologia, termina esse ano, tá? Mas eu já vi entre meus colegas neurocientistas, né? Além de pessoas graduadas em farmácia e psicologia, como eu, também pessoas graduadas em medicina, pessoas graduadas em biomedicina. O meu professor, meu orientador no mestrado, doutorado, por exemplo, ele era formado em biomedicina. Ele era um biomédico. Já vi pessoal da odontologia, já vi pessoal da nutrição, já vi pessoal da fisioterapia, da enfermagem. Enfim, todos os cursos da saúde pode ser base para um neurocientista, não tem problema. E até cursos que não são da saúde, pessoal, aqui infinitas possibilidades. Um dos professores, um dos neurocientistas que eu mais admiro no Brasil, e que foi banca do meu doutorado, inclusive, um neurocientista aqui da Federal do Rio Grande do Sul, que é o Jorge Kielfeld, não sei se vocês já ouviram falar. O Jorge Kielfeld, ele é professor da Federal do Rio Grande do Sul, ele é neurocientista, né? Ele, por exemplo, é o responsável por traduzir um dos principais livros didáticos de neurociência que a gente tem, que é o BER, Desvendando Neurociência, se eu não me engano, é neurociência, ou só neurociência, eu não lembro agora, pessoal, sou horrível com títulos. Mas o BER, né? O BER é um livro de neurociência muito importante. Eu já coloquei até nas referências da primeira aula, tem lá o BER. Quem traduz o BER no Brasil, um dos responsáveis por traduzir, é o Jorge Kielfeld, por exemplo, né? E sabe qual é a formação de base dele? Sabe o que ele é graduado? Ele é graduado em física, entende? Ele é graduado em física. Veio um aviso aqui de que a minha conexão está instável. Espero que não esteja interferindo muito em vocês. Qualquer coisa, vocês abram o microfone aí e falam, tá bom? Mas ele é graduado em física, né? Ah,
E tem outros neurocientistas que têm umas graduações assim bem aleatórias. Tem o professor Draulio Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que faz várias pesquisas interessantes com psicodélicos, com ayahuasca, é um cara muito bacana, muito competente, né? Ele é graduado em física também, né? Ele entrou nessa questão da neurociência porque ele fazia uns projetos lá na universidade relacionados a um aparelho de imagem que tinha que ter ali, daí ele como físico entendia daquilo lá, e apareceu para ele uma oportunidade de um aparelho de imagem aí em relação ao cérebro, ele entrou nessa, se eu não me engano, foi mais ou menos por aí. Tem uma outra neurocientista lá do grupo deles que é formada em uma engenharia. Então, assim, pessoal, a formação de base, ela tem muitas possibilidades, não só na área da saúde, mas fora da área da saúde. E esses professores são exemplos disso, né? Mas tem que ter uma formação, né? Tem que pensar em fazer uma graduação. Não tem como fugir disso, muito, assim. Eu sei que tem pessoas extremamente autodidatas e que conseguiriam ser neurocientistas espetaculares sem ter uma formação, assim, mais formal. Mas hoje o nosso ambiente exige um pouco isso. E é também certo interessante, de certa forma, tá? Tem algumas vantagens. Eu acho muito bacana, pessoal, uma coisa que eu aprendi com essas formalidades, é uma coisa que eu converso, sobretudo com a minha filha um pouquinho maior, que ela tem 12 anos, que assim, às vezes a gente tem dificuldades, e essa geração mais nova tem qualidades incríveis, mas tem algumas dificuldades, como qualquer geração, de pensar em processos mais longos, início, meio e fim, um projeto assim de longo prazo, né? Tende a não seguir essa caminhada assim mais de longo prazo. Tem uma dificuldade às vezes, né? Eu até falei para minha filha isso, ó, tu tem liberdade para ser o que tu quiser na tua vida, mas eu quero muito e vou te cobrar isso de um sentido de tu ter um projeto de longo prazo. E tu tem o privilégio de ter essa oportunidade, que é fazer uma graduação. Tu vai fazer uma graduação. Vai assumir esse projeto com início, meio e fim, vai finalizar ele, entende? Ah, eu faço uma graduação sobre alguma coisa que eu não quero depois nem saber. Não tem problema nenhum, faz o que tu quiser. Mas em alguma graduação, e pode ser qualquer graduação que tu quiser, mas uma graduação tu vai fazer, porque não pelo fato até ali da graduação, é por ser um projeto com início, meio e fim de longo prazo, entende? Isso é interessante, até para o nosso cérebro, né? Então eu vejo que é importante isso por outros motivos, além da nossa necessidade acadêmica. Onde que o neurocientista vive aqui no Brasil? Como eu falei ali, principalmente na universidade. Onde que tu vai conseguir fazer neurociência, publicar artigos e tal? Numa universidade. E para estar numa universidade, tu precisa ter uma formação dessa mais formalizada, assim, não tem muito como fugir disso. Mas o leque de possibilidades é muito amplo, pessoal, muito amplo. Isso é uma coisa bacana. Eu cheguei na neurociência sem trilhar uma meta, eu vou ser neurocientista. Não, eu fiz farmácia. Quem faz farmácia não faz farmácia pensando em ser neurocientista, na maioria absoluta das vezes, pelo menos. E por acaso eu acabei nesse caminho, e que foi ótimo, inclusive agradeço muito hoje, né? Então, como se tornar um deles, começa aqui, por essa formação de base, e que ela pode ser muito diversa, tá bom? Como eu me tornei um deles, falar um pouquinho da minha história aqui, que é uma história assim meio, né, sem aquela coisa assim de saber o que está querendo, né, meio trancos e barrancos. Eu fiz graduação em farmácia, né? Teve um aluno ali que falou, botei aqui no chat, nossa, a Ana Carolina, né? Como o tempo passa. Quando deu aula, eu estava pensando em entrar em psico. Pois é, eu levei 7 anos para fazer o curso de psicologia. Finalizo esse ano um total de 7 anos, sendo que eu eliminei várias matérias. Podia ter feito em uns 4, 3 anos e meio. Mas tá tudo certo, muito tranquilo em relação a isso. Foi o tempo que eu, que eu consegui fazer, né? A DJ coloca ali algumas outras questões, vou dar antes de falar aqui como eu me tornei neurocientista, essa questão do coach, utilizar a neurociência para absolutamente tudo. Não dá para usar para tudo, não, né, pessoal? A gente precisa ter uma visão crítica, né? Ver o que é ciência de fato, o que não é ciência, né? Ver aonde que tá as evidências. Então, e a gente aprende isso muito na formação científica também. Isso é uma das coisas bacanas que eu ganhei, assim, ou que eu talvez até aprimorei, né? Que é ter uma visão crítica, né? Ok, eu sei que aqui é interessante, mas não é para não é tipo a cannabis que estudo muito, não é uma panaceia, não dá para tudo, mas tem um potencial terapêutico para muita coisa interessante. E a gente tem que fazer ciência para entender cada vez mais esse potencial. Na neurociência é a mesma coisa. Eu acho que quanto mais a gente entender do cérebro, mais a gente vai ter aplicações na vida prática mesmo. Porque, porra, o nosso cérebro determina aí basicamente tudo, né, de quem a gente é, né? Então, a gente entendendo bem isso, a gente vai ter várias aplicações práticas, mas tem algumas coisas que ainda não tem a comprovação científica, então só tem que ter um cuidadinho nisso, tá? Aqui sobre como eu me tornei
um neurocientista, né? Então, eu me formei em farmácia lá em 2004, tá aqui, essa pontinha aqui é na minha formatura, fiz uma formatura, tal, tive esses privilégios aí, né? E daí de farmácia, eu não pensava em ser neurocientista, obviamente, né? Não era a minha ideia. Ah, e deixa eu só ver aqui um chat para ver se tem alguma coisa interessante. Quanto é válido uma segunda graduação? Vou aproveitar para fazer um gancho sobre isso, né? Da psicologia. Lorenzo. Cara, a segunda graduação entrou na minha vida simplesmente foi muito massa, assim, porque a psicologia eu falo que foi talvez uma das poucas coisas que eu fiz na minha vida sem esperar nada, sem ter nenhum assim, eu vou fazer psicologia porque eu quero ser um neurocientista não sei das quantas, porque eu quero ser psicólogo, porque eu quero não sei o quê. Depois, com o tempo, eu até fui criando, né, algumas coisas nesse sentido. Mas quando eu comecei psicologia, era simplesmente por fazer, porque eu curtia. Entende? Eu, através dos alunos ali, aprendi a gostar dessa ciência, teve trocas boas, eu curtia pra caramba, e daí eu pensei, vou fazer esse curso por fazer. Tanto é que eu comecei fazendo uma disciplina, nem sabia se ia terminar. Fazendo uma, depois outra, fui fazendo. Até que chegou um ponto que eu falei, opa, eu vou terminar isso aqui sim. Né? Daí já comecei até a pensar em outras coisas. Mas eu acho que pode ser sempre o conhecimento, né? Para mim, pessoal, é uma coisa que, nesse mundinho que a gente vive aqui, nesse universo aqui, eu acho que se tem uma coisa que vale a pena é o conhecimento, assim, né? Que talvez seja a única coisa que a gente não perca, porque o resto tudo certeza que a gente perde quando sai daqui, né? E se tiver algo para além, talvez a gente leve o conhecimento junto, o pouquinho que seja, e em relação a tudo que é possível. Então, o conhecimento eu acho sempre bem-vindo. Eu não penso em parar por aqui ainda, né? Eu já tenho planos de ano que vem eu vou fazer um pós-doc, já tenho uma pós-graduação específica lá que eu quero fazer. Enfim, eu acho que eu não vou parar nunca, entende? E aqui na farmácia, como que foi a farmácia, né? Eu não, eu escolhi a farmácia, 17 anos, pessoal, completamente imaturo, não sabia o que queria da vida, era meio modinha na minha época a farmácia, eu fui atrás da modinha. Possível, essa é a resposta que eu dou para mim, assim. Mas foi um caminho interessante, assim. Na época eu lembro que passava 40 pessoas, eu fui o 40 a passar, parecia que a vida tava, o universo estava dando um empurrãozinho, assim, ó, vai por aqui, né? Então eu quero acreditar também que talvez eu acho que era o caminho que era para ser também. E daí na farmácia eu tive contato com a disciplina de psicofarmacologia, dentro da disciplina de farmacologia 1. E eu curti muito isso. Não foi amor à primeira vista, porque eu não curti o professor, tem uma longa história e tal, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu não curti muito o professor, fiquei em recuperação porque eu não curti o professor, não curti as aulas, enfim, daí gerou ali naquela cabeça de adolescente, meio rebelde, algumas coisas, né? Que daí eu não levei muito a sério, mas quando eu fiquei em recuperação eu me preocupei, porque eu nunca tinha ficado em recuperação na minha vida e porque eu ganhava bolsa e tal, e eu não podia reprovar de forma alguma, senão eu perdia isso. E daí eu, opa, vou ter que estudar. E daí quando eu estudei, eu vi que eu gostava da disciplina, eu gostava da farmacologia, sobretudo da psicofarmacologia, eu gostava pra caramba, né? E eu, caramba, isso aqui é legal, entende? Quando eu estava estudando sozinho lá pro provão, e tal, tanto é que o provão foi de boa para mim, que eu estudei bastante, curtindo o que eu estava estudando, e foi de boa. Mas eu estava com uma média 4, estava com uma média muito baixa, eu precisava tirar 10, um provão extremamente difícil, pensando que metade da turma reprovava com esse professor, 90% ficava em provão, metade reprovava, e daí eu precisava tirar um 10 mais 4 ali, equilibrava, ficaria o 7, né, no histórico lá. E eu tirei, eu acho que 9,5 no provão, alguma coisa assim, que já foi uma coisa bem, porra, fiquei bem feliz, assim, porque era bem difícil. É porque eu tinha gostado mesmo. Mas depois de eu ter tirado 9,5, minha média ficou 9 e pouco, por aí a média ficou 6,6 aqui, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, se vocês pegar o meu histórico de farmácia, a única nota que eu tenho abaixo de 7 é em farmacologia, que foi justamente onde eu fiz um mestrado e um doutorado depois, com ênfase em psicofarmacologia, né? Então, assim, às vezes a formação da gente vai meio, né? A minha foi, assim, um pouquinho... Uh, um pouquinho bagunçada nesse sentido. Porra, como assim a farmacologia tu não deu importância naquele momento? Mas ali eu vi que eu gostava da psicofarmacologia. Talvez se eu não tivesse ficado em recuperação, eu não teria descoberto isso, né? Isso que é o doido da vida, assim, né? E daí eu descobri a psicofarmacologia e eu curti. E daí quando eu fui para me formei em farmácia, trabalhei um pouquinho em farmácia, pô, não quero isso, não é isso que eu quero para mim. Eu quero voltar para o meio acadêmico, eu quero voltar para a universidade, é lá que eu gosto. E daí foi onde eu vi, pô, vou fazer um mestrado, doutorado. E aí teve uma professora, uma pessoa que teve uma importância gigantesca na minha vida. Isso é massa, né? Como as pessoas impactam a nossa vida. No meu TCC de farmácia, eu fiz um TCC sobre que era temática ali da psicofarmacologia. Abordava lá o uso de anfetamínicos por caminhoneiros e tudo mais. Eu lembro que na banca do meu TCC, uma professora da UFSC,
que eu me formei na Unesc. Uma professora da UFSC, ela perguntou assim, no final já tinha acabado, já tinha dado nota, tudo, ela falou, ô Rafael, tu pensa em fazer pesquisa? Ela perguntou assim para mim. Eu nunca tinha pensado nisso, nem sabia o que que era isso, entende? Não tinha tido esse contato na minha graduação. Daí eu falei, olha, professora, eu nunca pensei, para falar bem a verdade, nem sei direito o que que é isso, fazer pesquisa, entende? Daí ela bem assim, não, porque tu tens o perfil. Ela falou só isso, pessoal. Aquilo ficou gravado na minha memória de uma, tu tens o perfil. Como assim tem perfil para pesquisa? O que que é ter o perfil para pesquisa? Eu fiquei perguntando, né? Mas não tem, não dei bola, tava se formando, tal, com o emprego já certo, tudo mais, louco para começar a ganhar uma graninha. E daí fui trabalhar. Daí quando eu estava trabalhando, em pouco tempo eu vi que aquilo não era para mim. E daí eu lembrei dessa frase dela, ela porque tu tens o perfil para pesquisa. Eu, opa, vai que essa professora aí ela sabe, tenha visto algo em mim que nem eu estou vendo ainda, né? Resolvi escutar ela nesse sentido e fui procurado aí mestrado, doutorado, essas coisas, né? E daí fui procurar dentro do quê? Da psicofarmacologia, que era o que eu tinha mais curtido, né? E achei lá na UFSC um doutorado em farmacologia, mestrado em farmacologia, que lá tinha os laboratórios de psicofarmacologia. O primeiro laboratório que eu entrei foi esse aqui, da professora Gina, que na sequência já se aposentou. Tá aqui eu, bem magrinho, sem barba, orelhudinho, né? Aqui no, eu fui fazer iniciação científica voluntária, pessoal, no laboratório. Eu estava na farmácia, eu decidi, ok, tem esse laboratório lá na UFSC e tal, eu tenho que ir lá aprender para entrar no mestrado. Eu tinha juntado dinheiro trabalhando um ano como farmacêutico, juntei um dinheirinho que eu queria. Não sabia o que eu queria fazer, só estava juntando, nunca tinha ganhado grana, e daí quando ganhei, pensei, pô, vou juntar, né? Vou tentar manter o meu padrão de vida e juntar esse dinheiro para, sei lá, comprar um carrinho que eu nunca tinha tido, alguma coisa nesse sentido. Mas daí chegou, né, nesse momento, eu pensei, caramba, eu vou lá para a UFSC, vou ficar um ano lá trabalhando no laboratório voluntariamente, sem ganhar nada, né, fazendo uma iniciação científica que eu não fiz na minha graduação, né, e no final desse ano, a prova era sempre em novembro, dezembro, no final desse ano eu presto a prova para o mestrado e tento entrar nesse laboratório. Foi esse o meu plano. E daí, esse dinheirinho que eu tinha juntado, pessoal, eu usei para me manter nesse um ano em Floripa, que era o equivalente assim a uma bolsa que eu receberia no mestrado, mais ou menos. Que, enfim, eu não tenho família assim rica, não poderia me manter, eles já fizeram vários sacrifícios para eu poder estudar na graduação, e o meu irmão estava entrando na graduação, era a vez dele e tal, então eu tinha que me virar, né? Daí eu peguei esse dinheiro que eu tinha juntado, fui para lá e fiquei no laboratório da Gina um ano, fiquei aprendendo a fazer neurociência, aprendendo algumas técnicas de neurocirurgia em ratos e tudo mais. E, paralelo a isso, estudando para o mestrado, a professora Gina se aposentou naquele ano, e daí tinha outro laboratório de psicofarmacologia, que é do professor Reinaldo Takahashi, e eu entrei no laboratório do professor Reinaldo Takahashi, né? Consegui passar no mestrado ali e tudo mais, ganhar a bolsa, e daí só foi, daí não parou mais. Mas foi assim, através, né, de um desconforto, quando eu estava na farmácia, é interessante como o desconforto nos leva para caminhos que, de repente, correções de rota, né? É muito interessante, aquele desconforto e tal, aquela frustração, um monte de coisa. Chegou a um ponto, assim, de uma crise existencial gigantesca, foi bem difícil esse momento, mas foi o que me direcionou para ir por esse caminho e eu sou extremamente grato. E daí no laboratório do professor Reinaldo Takahashi, essa foto aqui é a foto da minha defesa de doutorado, pessoal. Aqui o George Kilfer, que eu falei para vocês, ó, esse aqui da direita aqui, ele era a banca do meu doutorado, né, que é o professor André, o professor Zuardi, que é um professor que fez várias pesquisas com o Carline, por exemplo, aqui meu colega Pablo, o professor Leandro, e o professor Reinaldo Takahashi aqui. E daí eu fiz meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado lá. Tive uma oportunidade muito bacana, algumas oportunidades muito bacanas que a ciência dá pra gente, pessoal. No caso, a neurociência me deu. Parte do meu doutorado eu fiz no laboratório, no departamento de neurociência, lá da Universidade de Coimbra, em Portugal. Eu fazia parte aqui do laboratório de neuromodulação e metabolismo. Fui lá para fazer algumas técnicas que a gente não conseguia fazer aqui no Brasil. Tá o meu nomezinho aqui na ficha do laboratório, ali na porta do laboratório. Passei um período lá que foi um período extremamente rico, assim, de conhecimento para a vida mesmo, entende? Então, quando o Lourenço falou daquela questão formal e tudo mais, tem muita chatice mesmo, Lourenço, mas tem umas coisas que a gente não viveria se não fosse passar por esse ambiente. Tipo, essa oportunidade de fazer ciência fora do Brasil foi algo surreal na minha vida, assim. Entende? Foi uma experiência transformadora de vida mesmo. E não só pelas coisas que eu aprendi no laboratório, talvez isso até tenha sido o mínimo, mas pelas coisas que eu vivi morando fora do Brasil e tendo contato com outras culturas, com outras coisas. Tive uma oportunidade também em 2010 de participar do maior congresso de neurociência do mundo, o Neuroscience, lá em San Diego, nos Estados Unidos, com tudo pago, pessoal. Pô, porque eu era aluno, né? Eu era estudante, vivia com uma bolsa, não tinha grana para estar fazendo essas coisas aqui. E não tinha uma família que pudesse bancar também. Então era sempre assim, por edital, por bolsa, por tipo de coisa. Teve um edital que pagava as despesas e tudo de quem fosse
apresentar um trabalho nesse neuroscience. Eu mandei meu trabalho para esse edital e ele foi aprovado, e eu tive a oportunidade de ir. Inclusive, quando estava lá no Neuroscience apresentando um trabalho, que era um trabalho sobre canabidiol, um transtorno de estresse pós-traumático, tal, que eu fiz com ratinhos, que foi a minha dissertação de mestrado, inclusive. Quando eu estava lá no Neuroscience, eu recebi o convite para apresentar o trabalho na Universidade do Havaí, lá no Havaí, e daí eu lembro que eu perguntei, opa, eu aceito, com certeza. Né? E quando? Daí, não, é já, emendado daqui para lá. Deu, opa, e já emendei dali para lá para o Havaí para conhecer a universidade lá, tal. Tive uma outra experiência lá sensacional, ficando uns 5 dias lá com um pessoal muito massa. Conheci o casal Blanchard, que é um casal referência em comportamento animal em relação a respostas de medo, e foi surreal assim essa experiência que eu tive. Então esse meio oferece essas oportunidades, entende? Esse meio mais acadêmico e tudo mais. Tem os encantos, como eu falei, mas tem os desafios, obviamente, né? E eu me tornei neurocientista, então, pessoal, assim, completamente meio que por acaso, sem saber direito o que eu estava fazendo da minha vida. Comecei fazendo farmácia, sem saber direito por quê. Durante a farmácia, curti a psicofarmacologia. Depois fui trabalhar com. Não escutei isso. Fui trabalhar como farmacêutico. Daí gerou uma crise existencial gigantesca, que eu olhei para o meu patrão da farmácia, né, trabalhando há 25 anos com isso, ele trabalhava na época. Eu pensei, Rafael, daqui a 25 anos tu quer estar assim ou de outro jeito. Não que seja ruim aquele caminho, entende? Mas não era para mim, entende? Cada pessoa tem o seu, né? E daí eu falei, não, Rafael, eu não vou querer estar assim nos próximos 20 anos. Eu vou ter que... Então isso gerou uma angústia que fez daí eu encontrar com a neurociência e graças a uma professora ter falado algo no TCC, né? Depois de um tempo eu encontrei essa professora num congresso e eu falei isso para ela, assim. Eu já estava no doutorado, eu acho. Falei isso para ela, agradeci ela, tudo. Então foi assim, de um jeito meio atrapalhado que eu cheguei na neurociência. Então, se você está me escutando agora, já tem a ideia que quer ir para a neurociência, nossa, tu está infinitamente melhor que eu. Tu já sabe onde tu quer chegar. Eu não fazia nem ideia, entende? E cheguei. E eu sou muito grato, porque não tem quando eu me encontrei com a ciência, foi aquele encontro assim, tipo, caramba, era isso aqui mesmo, entende? Como é que eu não tinha pensado nisso antes? Eu lembro que na farmácia, quando eu tinha que trabalhar um fim de semana, pessoal, era uma uma tortura. Putz, ter que trabalhar um fim de semana. No meu mestrado, quando eu fui lá naquele primeiro ano aprender a fazer e tal, sobretudo no meu mestrado, depois no doutorado o cara vai pegando mais leve. Mas nesse início eu trabalhei vários fins de semana no laboratório fazendo experimento. Mas não era porque alguém estava mandando, eu ia porque eu queria, eu estava afim de ir. Entende? Eu estava tão encantado, caramba, eu tô louco para saber a resposta desse experimento aqui. E daí eu ia lá fazer. Então eu me encontrei com isso, assim, né? Foi bem interessante nesse sentido, assim, tá? Deixa eu ver aqui algumas. DJ graduação, escolhi simplesmente por fazer. Às vezes quando a gente não sabe, pode ser isso mesmo, né? Ensinar psicofarmacologia na psi uma das que eu mais curto, DJ, que eu mais curto mesmo, assim. Foi ali ensinando psicofarmacologia na psicologia, lá em Joaçaba, que eu comecei a considerar a possibilidade de fazer psicologia, porque eu curtia demais as aulas. A aula, quando é boa, pessoal, ela é boa para o aluno, ela é boa para o professor também. Quando ela é chata para o aluno, ela é chata para o professor também. E nas aulas de psicofarmacologia para psicologia, eram as melhores aulas, eram as que eu mais curtia. Eu saía de lá, porra, que massa que foi, entende? E daí ali eu comecei a considerar fazer psicologia. Ok, só desconforto tira a gente da zona de conforto, é isso mesmo, Ana Carolina. Eu entrei no mestrado com outra visão e hoje sou apaixonada por pesquisa, o Lucas colocou. Foi uma área que me proporcionou muitas oportunidades. É isso mesmo, oportunidades, essa é a palavra. E nesse ambiente acadêmico, uma coisa que conta muito, pessoal, é a relação com o orientador, né? Como é que vai ser teu orientador? Essa relação pode ser uma relação linda, de crescimento, e pode ser uma relação traumática. Relação entre as pessoas, né? O grande desafio da humanidade, é se relacionar com os outros, né? O inferno são os outros, né? Já dizia. E às vezes essa relação pode acabar com o sonho, inclusive, entende? Tem isso também, tá? Isso é importante de ser colocado, né? Tem relações que prejudicam completamente a saúde mental e tudo mais. Então, assim, tenta procurar um lugar que saiba que vai ter uma relação boa, né? O professor Reinaldo Takahashi, por exemplo, o pessoal tinha medo dele, assim, né? E quando a professora Gina se aposentou, só sobrou o laboratório dele de psicofarmacologia. Eu lembro que eu tinha esse medo. Putz, vou pro laboratório do professor Reinaldo. Eu tinha medo, é um professor que publicava bastante, mas que cobrava bastante e tal. E eu conheci um professor Reinaldo que, nossa, tinha motivo nenhum para ter medo. Ele era um paizão,
Foi um paizão para mim. Eu lembro que a minha primeira bolsa atrasou 2 meses, pessoal, a chegar no mestrado, e já tinha acabado o meu dinheiro da minha economia, dava para um ano. E eu não tinha grana para viver 2 meses em Floripa, sem bolsa. Né? Não tinha, putz, o que que eu vou fazer, tal, tava nessa. O senhor Reinaldo ficou sabendo disso, me chamou na salinha dele e me deu um cheque equivalente a duas bolsas. Nunca me esqueço, o pessoal mais novo ainda deve saber o que que é cheque. Me deu um cheque equivalente a 2 bolsas. Daí na hora eu hesitei assim, não, professor, não posso aceitar, não sei o quê. Ele só falou assim para mim, tu não está em condições de não aceitar. Eu tô, né? Daí ele exerceu aquela função de paizão. Eu tô impondo, isso tu vai pegar, né? Eu não tô perguntando se tu quer. E claro, aqueles 2 meses me salvaram a vida. Quando chegou a bolsa, eu devolvi para ele, né? Porque daí veio o retroativo e eu devolvi para ele esses 2 meses. Mas então, essa relação é muito importante, tá bom, pessoal? O Lucas, espero que esteja tendo aí uma boa relação. Seguindo aqui na historinha, né? Entre idas e vindas, como eu falei para vocês, aprendi muito mais do que neurociência. Tem um ambiente formal, mas tem um aprendizado ao redor desse ambiente formal que ele é simplesmente sensacional em possibilidades, tá? Desde que, né, tu esteja num ambiente em que a saúde mental ela é considerada, é preservada e tudo mais, é cuidada, que, como eu falei para vocês, dependendo, pode ser até adoecedor, tá? Isso acontece com muito mais frequência do que se deveria. Não tem né, o Paulo Freire falava, né? A educação, quando não é libertadora, mais ou menos por aí, o pensamento. A educação, quando não é libertadora, o oprimido sonha em ser o opressor. É mais ou menos por aí que ele falava, né? E é isso mesmo. Então, aquele pesquisador, aquele professor, né, que na formação dele teve lá um orientador meio carrasco, meio cruel, o opressor, e não teve uma educação libertadora, ele, quando ser o professor da vida, ele vai querer, né, o oprimido, o sonho é ser o opressor. E daí ele vai replicar isso nos alunos dele. E isso é ruim, isso não é legal, tá? Eu não tive isso, tive a sorte, a oportunidade, enfim, a graça aí de não ter tido isso. E considero que tenho uma educação bastante libertadora, muito mais pelas minhas próprias buscas daí, pessoais, né? De ler muita coisa que eu acho interessante, e ter lido muito Paulo Freire, por exemplo. E essa educação libertadora me faz não querer ser o carrasco dos meus alunos. Por mais que eu tivesse tido, eu tive um carrasco, entre aspas, assim, né? Na graduação, não dá para dizer tanto isso, mas na farmacologia eu não curtia muito a forma com que o professor lá conduzia aquilo. Mas nem por isso eu vou ser um professor de farmacologia igual ele. Bem pelo contrário, eu quero ser muito diferente dele. Entende? Então, acho que a gente vai aprendendo algumas coisas muito interessantes nesse caminho, tá? E uma das coisas que eu aprendi foi essas minhas viagens, assim. A ciência, a neurociência dá essa oportunidade de a gente. Eu tive a oportunidade de fazer uma parte do doutorado em Portugal, tive essa oportunidade de apresentar num congresso internacional. Tudo isso me deu muitas, muitas vivências, assim, pessoal. E eu trago aqui para resumir isso, né, que a gente aprende mais do que estando no ambiente acadêmico, esse texto aqui do Amir Klink. Se vocês não conhecem o Amir Klink, é um cara que vale a pena conhecer. Ele coloca: um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, pessoal, eu acho que esse texto aqui traduz muita coisa que eu quero falar para vocês, assim. Eu acho um texto muito bom e eu aprendi muita coisa nessa caminhada de neurocientista em que não estão no livro nem no título meu de doutor, tá? E, mas se eu não tivesse feito a caminhada, eu não teria aprendido. Então, esse texto aqui eu acho muito bacana, vale a pena procurar, ler, Amir Klink, né? Eu acho que é um cara que vale muito a pena, tá? Ah, seguindo aqui. Como em toda jornada, a gente vai, mas não volta, né? Então, nessa jornada de neurocientista, eu lembro quando eu terminei o meu doutorado lá, né, na defesa, eu pensei, caramba, que, que experiência, né? Eu não saio mais o mesmo disso. O Rafael que entrou lá em 2005,
de forma alguma é o mesmo Rafael que está saindo em 2012, né? Que era quando eu terminei meu doutorado. Uma sexta-feira 13, pessoal. 13 de abril, lembro até hoje. Escolhido, inclusive, de forma proposital. Era para aquela época que eu tinha de defender, tinha uma sexta-feira 13 no calendário, é aqui. Já saiu no sextou mais feliz, um dos mais felizes da minha vida. E daí, não era mais o mesmo. Eu lembro desse poema aqui, que é um poema meu, né? Que eu escrevi depois de uma dessas viagens aí que a gente faz e não volta mais, né? Dessas experiências e viagem aqui vocês podem levar como literal uma viagem ou também como, enfim, uma experiência ampla. Ah, e esse um poema bem pequenininho, né? Bem curtinho que eu gosto muito porque ele traduz muito esses momentos que foi esse momento da minha vida. Ele se chama Volto e Não Volto. Ele é assim: saí para voar, saí sabendo que não iria voltar, porque quem voa não volta. Este é o desafio. E mesmo quando volta, não volta, pois nunca mais será o mesmo que partiu. E a neurociência, para mim, pessoal, foi um desses voos sem volta, entende? O Rafael que começou essa caminhada e que não terminou até hoje, é um Rafael que tem feito vários voos desses sem volta através da neurociência. Cada projeto que eu começo, cada pergunta respondida, cada pergunta que surge nova em relação à neurociência, tudo isso me possibilita vários desses voos sem voltas. Os outros neurocientistas, colegas que eu conheço, os lugares que eu viajo para apresentar trabalho ou qualquer coisa desse tipo, tudo isso são voos sem volta. Os alunos que eu me relaciono e que muitas vezes eu desenvolvo até uma relação de amizade, tudo isso são voos sem volta. E a neurociência ela pode proporcionar isso. A ciência pode proporcionar muitos voos sem voltas. Então eu acho que é um caminho bem interessante nesse sentido e que até hoje eu continuo sem voltar desse caminho e só sigo indo, né? E eu sou muito grato pela vida ter me conduzido por esse caminho, de um jeito assim que parece que foi mais ela que me conduziu do que eu mesmo que me conduzi, de um jeito meio atrapalhado. E eu digo tudo isso para falar para vocês, que às vezes, eu estou num caminho, eu me interesso pela ciência, mas eu estou num caminho completamente, parece que nada a ver com a neurociência. Não tem problema, cara. Em algum ponto tudo pode se encontrar, entende? Então, se vocês querem ser neurocientista, né? Mesmo que não esteja numa graduação em neurociência, ou da área da saúde que seja, esteja num curso técnico, qualquer coisa, em algum momento, ou já estou formado faz tempo, já sou profissional, não tem problema. Eu fui atrás também depois, então é possível que em algum momento as coisas se encontrem e vocês possam, de fato, se for o que vocês querem, porque se não for também está tudo certo, pode ficar só na curiosidade, lendo os artigos e tal, sem ser um neurocientista de fato. Eu tenho curiosidade pra caramba por astrofísica, mas eu não sou um astrofísico nem pretendo ser, entende? Então, não tem, tá tudo certo, tá? Mas eu acho que é uma possibilidade de caminho bem interessante, assim. Depois, né, veio. É isso aí, já, a gente já foi transformado, Luísa, pelo processo e não tem mais como voltar. E nem gostaria de voltar mesmo, né? Ah, eu acho que é esse o caminho. Depois da neurociência entrou a psicologia, daquele jeito que eu falei para vocês. A psicologia com a neurociência, eu acho que tem muito desafio interessante aqui, entende? Tem muitas formas ainda de a neurociência se aproximar da psicologia. Com o tempo fazendo psicologia, eu pensei isso, caramba, esse curso aqui vai me ajudar a ser um neurocientista melhor. Né? Eu não fiz pensando nisso, como eu respondi lá para o Lourenço, mas em algum momento eu pensei, esse curso pode me ajudar a ser um neurocientista melhor. Então eu acho que Ô, quem gosta de professor, neurociência... Opa, pode falar, fica à vontade. mas o senhor, como neurocientista, primeiro neurocientista e depois psicologia, o senhor não consegue ver os viés das teorias no cérebro? Quando o senhor começa a ler as teorias, diz, nossa, isso daqui que acontece no processo de aprendizado, no processo cognitivo, é aquilo lá que Piaget falou, que tal que Vallon disse, que tal que Lacan, nossa, Freud está aqui. O senhor consegue alocar isso dentro da neurociência? O senhor consegue ter essa percepção? No meu caso é o oposto, né? Tipo, quando eu tô vendo esses Freud, Piaget da vida, eu começo a lembrar das coisas da neurociência. Isso aqui tem a Sim, ver lá com exatamente isso que aquela eu estou questão. dizendo. Aham. Primeiro fez Sim, neurociência vejo, e agora veio a psicologia isso. e consegue aquilo que antes era Sim, teoria, porque eles não tinham essa profundidade que a neurociência dá. Quando a gente tem primeira formação de neurociência, a gente consegue dar profundidade, eu penso, né, que a gente consegue dar maior profundidade na psicologia. sim. Eu acho, eu considero que eu tenho uma perspectiva muito privilegiada fazendo o curso de psicologia, entende? Por trazer essa bagagem, justamente.
Que eu tô ali com a bagagem da neurociência, né, que tá comigo, não pesa nada, essa é a parte massa de uma bagagem, da bagagem quando é na forma de conhecimento, né, não tem peso, quanto mais cheia a mochila, mais leve ela parece ficar, na verdade. Eu trago ali uma bagagem da neurociência que quando eu estou nas aulas de psicologia, eu vejo muito disso, muito. Eu falo, caramba, que privilégio eu estou tendo de estar escutando isso agora e fazendo as sinapses que eu estou fazendo, entende? Porque eu tenho noção, por exemplo, que muitas vezes os meus colegas, por não ter essa formação de base, e não é um pré-requisito, nada disso, eu que, sei lá, nos meus encontros e desencontros da vida, possibilitou isso. E eu vejo assim, cara, eles não estão fazendo as mesmas sinapses que eu, porque tem essa base aqui que eles ainda não tiveram, mas que eles poderão ter se quiserem, inclusive, mas que eu tive e que me faz várias vezes eu tive essa sensação assim de ver ali uma teoria da psicologia e tal, e eu, caramba, isso aqui se encaixa bem naquela parte de neurociência lá, que é bem neurobiológico mesmo, inclusive. Quando fala de memória, nossa, tem muita coisa ali que é. Então eu me considero um privilegiado, sim, bem privilegiado. E daí, nesse sentido aí que eu fui vendo, nossa, a psicologia vai me ensinar a ser um neurocientista melhor. Então a psicologia casou muito bem, assim. Quem pensa em ser neurocientista e gosta dessa parte de neurociência mais comportamental, cognitiva, essa parte da neurociência, né, mais ampla, e não tanto, de repente, da neurociência molecular, eu acho que a psicologia, em algum momento da vida, vai casar muito bem. Não é uma obrigação, né? A gente pode aprender tudo isso de uma forma autônoma, inclusive, mas é bem bacana, é bem interessante, assim, legal trazer isso. Ah, Estou vendo aqui, a Adriana colocou, eu tenho MBA em Neurociência, Psicologia Positiva e tenho pós em Neurociência Cognitiva. E não consigo sair da neurociência nas aulas. A gente fica ali sempre. Foi o que tu acabou de falar, né, Adriana? A gente fica e aproveita muito, e é muito bom, sim, né? E é bom também, quando a gente vai aprendendo algumas coisas da psicologia, a gente vai ressignificando alguma coisa da neurociência, e começa a ser vice-versa, assim. Eu acho que é bem interessante. A Luísa coloca aqui que entrou na mesma época, também tem o segundo semestre de 2021. Eu entrei antes, Luísa. Eu estou levando 7 anos para me formar. Eu entrei um pouquinho antes. Eu, eu penso que a neurociência vai me ajudar a ser uma psicóloga melhor. Inclusive, eu tenho uma abordagem casando as duas assim. Eu não tenho dúvida disso também, Adriana. A neurociência e a psicologia elas podem se casar muito bem. E eu entrei na psicologia, então, né, pessoal? Aqui está a declaração de matrícula, né, do Rafael. Ah, tu- Essa aqui é a portaria reconhecida, né, em 2021, mas eu entrei antes disso aqui. E daí a psicologia veio num momento muito desafiador da minha vida, nesse meio termo aí de psicologia, nesses 7 anos, tem uma pandemia no meio, tive 2 filhos nesse meio, trabalho pegando fogo, até eu tô agora chegando nesse final de ciclo e fazendo muitas reflexões assim, pô, Rafael, né? Porque eu faço terapia há um bom tempo, né? Como diz um amigo meu, eu sou uma pessoa psicoterapeuta, tento ser pelo menos, faz 8 anos que eu faço. E é uma coisa que quem tem a oportunidade, que eu sei que infelizmente isso não é acessível a todos, mas quem tem a oportunidade vale a pena fazer um sacrifício, fazer. E na psicoterapia a gente aprende sobre os nossos problemas, né, as coisas que a gente tem que melhorar, mas a gente aprende sobre nossas qualidades também. E sobre essas questões das qualidades, esse final de ano eu estou fazendo uma reflexão, olhando para trás e dizendo, pô, Rafael, mandasse bem, cara. Pô, nesses 7 anos aí, tanta coisa, e tu ainda conseguiu fazer um curso de psicologia no meio disso tudo. Parabéns para ti, assim. Né? Me dou esse abraço, assim, porque realmente eu tô muito feliz comigo mesmo de que tenha conseguido chegar aqui. E a psicologia, de fato, ajuda muito na neurociência, muito. Não é pré-requisito, não é fundamental, não precisa fazer o curso de psicologia, mas eu acho que quem vai entrar para a neurociência, esse é um caminho que ajuda pra caramba, assim, né? Em algum momento, né? Em algum momento. Pode ajudar bastante, tá? E aqui eu trago para finalizar mesmo, frase do meu poeta preferido, Fernando Pessoa, né? Que nem só de neurociência vive o homem, eu gosto muito de poesia, quem me conhece sabe, escrevo, inclusive, tudo mais. Aquele poema que eu li anteriormente ali foi um dos poemas que eu escrevi, tá lá no meu livrinho Poemas Destacáveis, que é um livro que eu faço artesanalmente. Nesse espaço aqui, inclusive, eu estou num espaço diferente, né? Estou aqui na editora Juriti, que é onde a poesia acontece, literalmente. Eu costuro meus livros, faço acontecer, recarrego minhas baterias. E essa frase aqui do Fernando Pessoa eu acho muito bacana, né? Que ela resume muito de muitas jornadas, né? Aqui a perguntinha, né? Valeu a pena? A frase do Fernando Pessoa, depois famosos, os versos famosos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E quando eu vejo esse caminho da neurociência, Rafael, tu podia ter começado direto na neurociência, não teria sido melhor, tal. Não, não, não. Do jeitinho que foi, eu não mudo uma vírgula. Tá tudo certo, tá? E tudo valeu muito a pena do jeitinho que foi, né?
E isso eu tenho muito claro, assim, para mim, tá? Então, assim, bater um papinho com vocês, mas antes reforçar aqui as sinapses que a gente fez, né? Primeiro, neurocientistas são pessoas curiosas que fazem dessa curiosidade um material de trabalho do neurocientista. O neurocientista é aquela criança que não cresceu, como a gente falou, né, que continua se perguntando os porquês. É assim para todos os cientistas, no caso do neurocientista, os porquês deles são direcionados à neurociência, tá? Ao comportamento, ao funcionamento dos neurônios, enfim, desde a neurociência molecular, rebimboca da parafuseta, até uma neurociência mais ampla, né, envolvendo subjetividades, como neurociência comportamental, cognitiva e tudo mais. Um neurocientista ele pode desenvolver seu trabalho nas universidades, institutos de pesquisa ou até mesmo na iniciativa privada, tá? Então tem várias possibilidades onde a gente pode ser um neurocientista. Isso exige, sim, uma formação acadêmica, né? Uma coisa mais formal, mas isso não necessariamente vai te tirar a liberdade, bem pelo contrário, eu me sinto bastante livre, mesmo nesse ambiente. E, né, para ser um neurocientista, para ter essa formação, as diferentes formações, não há uma regra para isso, tá? Pode ser vários cursos, inclusive física, como eu falei para vocês, tem neurocientistas que são físicos, né? Eu acho que não tem uma regra específica e a vontade e as oportunidades também que são importantes, por isso que eu sempre batalho muito para que as pessoas tenham oportunidades, né? As mesmas oportunidades, que não só essas oportunidades sejam fruto de quem tem dinheiro, esse tipo de coisa, não, oportunidades para todos, né? Tem muitos neurocientistas aí que muitas vezes deixam de ser neurocientista por não ter oportunidade, mas eu acho que muito vai da vontade e da oportunidade, é isso que vai definir o caminho. Eu tive oportunidades mais do que vontade no início, chegou em algum momento que a vontade e a oportunidade se juntou, e daí eu segui meu caminho. E aquilo que eu falei, né, o principal, se você já sabe que é isso que você quer, eu quero seguir o caminho da neurociência, o resto é uma consequência natural desse seu querer. Porque eu nem mesmo sabia o que eu queria, acabei me encontrando com esse caminho, curto até hoje, e provavelmente vou seguir aí pela minha vida toda, fazendo essa arte, que é a neurociência. Mas se você já sabe, se está aqui escutando essa aula, provavelmente já está inserido nesse meio de alguma maneira, pô, isso aí é um ótimo ponto de partida e o resto é uma consequência natural aí para o que vai vir. Eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, aqui tem algumas referências, tá bom? Mas agora eu quero, né, bater um papinho aqui. Falei mais do que eu até deveria, talvez. Eu vou ler um pouquinho aqui do. Se quiserem abrir o microfone, fica à vontade. Vou dar uma olhadinha aqui no chat também. Antônio, valeu. Associar a prática médica na psiquiatria. Eu não tenho dúvida que tu vai fazer isso muito bem, tá? Pensando dessa maneira, associar essas coisas. Deixa Eu eu penso que a ver. neurociência ela teve um boom muito grande nos últimos 2 anos. Eu acho que de pandemia para cá, né? Ela foi para várias vertentes, né? Então, assim, hoje a gente ouve neuro em todas as áreas, né? Neuromarketing, neuroeducação, é, enfim, neurovendas, exatamente por causa dessa funcionalidade de entender como o cérebro funciona e se comporta nas determinadas áreas da vida, eu acho que é um diferencial muito grande. E eu acho que a área da neurociência ela está em franca expansão, né? Então eu acho que é uma área que vale muito a pena a gente estudar, porque a gente tem uma profundidade que eu acho que outras áreas de conhecimento, não que não deem, eu acho que todas dão, mas o entendimento, porque é comportamental, é cognitivo e todo mundo tem comportamentos e todo mundo tem cognição. Então, assim, até para nível de autoconhecimento, em se entender como funciona, eu estou seguindo um neurocientista agora que ele está trazendo muito a abordagem da superdotação e das altas habilidades, e a gente começa a perceber que tem muita gente que está sendo diagnosticado com TDAH, até mesmo com autismo, e ele só tem uma neurocapacidade diferenciada. E aí ele traz muito entendimento e conteúdo para essa área, é muito bacana. Então, eu acho que a gente só ganha estudando neurociência. Através da neurociência, a gente consegue entender muito do nosso comportamento, né? Porque assim, a gente não pode esquecer que a gente é esse ser complexo, subjetivo, cheio de coisas, mas a gente também é um serzinho biológico, né? Ser biopsicossocial, que está até espiritual, né? Mas a gente também é esse serzinho biológico e essa biologia às vezes é bem previsível, assim, em alguns pontos, né? E isso se manifesta no comportamento. Então, não tenho dúvida de que através da neurociência a gente consegue se conhecer melhor também, com certeza. Já passo para ti, tá, Júlia? Até para finalizar essa questão que a
que Adriano colocou, eu lembro muito de uma frase, né, lá do oráculo de Delfos, da Grécia Antiga, que diz: Homem, conhece-te a ti mesmo, conhecerás os deuses e o universo. Quando eu vejo aquele neurônio comparado com uma projeção do que seria o universo, né? Eu, pô, conhecendo mim mesmo, conhecendo melhor, inclusive do ponto de vista neurocientífico, talvez eu conheça melhor o universo mesmo. Porque eu acho que a neurociência pode ser uma parte desse processo de caminhada de autoconhecimento. Júlia, desculpa, estás aí ainda? Ou alguém que está com. O Arthur aqui, meu celular acabou a bateria. Ô, Arthur. É a Ah, Júlia mesmo, é tá. a Júlia mesmo. É que eu tô no celular da Júlia, beleza? Ah, Ô, tá. Rafa, eu queria perguntar pra ti se o professor que tu comentou aí era o professor Takase, que tinha um laboratório de psicologia esportiva. Não, não. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado no laboratório de psicofarmacologia, que é o professor Reinaldo Takahashi, um japonês e Ah, tá. tal, né? Um de descendência japonesa. Então, Esse da esportiva eu não conheço, Arthur. é que tinha Ah, um que ele era do laboratório de. Mas hoje ele não tem mais laboratório de psicologia esportiva. É, meio que passaram a perna nele ali na UFSC. Mas sei. era Takase também, é japonês. Talvez seja o mesmo que ele. Tu falou as características dele, meio bravão, assim. Ele. É, pô, talvez ele Talvez tenha com. seja- É que eu conheço ele como Takase, não como Takahashi. Mas talvez seja as duas pronúncias também mesmo. E agora? Pode ser, não sei, não Porque conheço essa parte da história. Mas eu sei que no todo ambiente mundo acadêmico tem dessas Todo mundo que eu coisas. admiro assim, fala desse professor aí tu falou, daí eu falei, pô, vou ter que conhecer esse cara também. Que massa, que massa. Volta e meia eu tomo uns café com ele ainda. Tá aposentado já, Né? tá. Gente boa pra caramba. Na verdade, dizem que o professor Takagi sempre disse que vai se aposentar, mas nunca se aposenta. Ah, tá. Não, então não é o mesmo. Esse tá aposentado mesmo. Esse pendurou Ah, chuteira, então saiu tá. completamente da vida acadêmica. Tá vivendo Ah, a vida então de tá. aposentado. Valeu Show, pela Arthur. dúvida aí. Ô, capaz. Pessoal, só para avisar, eu botei aqui no chat a lista, o formulário de presença, tá bom? Para quem quiser aí certificado e tal. Ó, a Camila colocando aqui que teve aula com ambos. O professor Talassi me deu aula de psicologia cognitiva. Ó, massa. Então já tá respondido aí, Arthur. Takase. Tá. Show, Camila. Obrigado. Deixa eu ver aqui se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu tenho lendo um comentário aqui, deixa eu ver, da Tânia, né? Ela botou: nosso cérebro não lida bem com a incerteza, a gente falou em incertezas, né? É um dos principais fatores que gera estresse sobre ele. Essa busca incansável de estar no controle para não estressarmos ele, e acabamos deixando de enxergar respostas que estão no caminho, no processo. É muito doido e muito bom, né? Obrigado por compartilhar e tal. Obrigado, Tânia. É isso aí mesmo. Tipo, hoje, quando eu olho essa caminhada, né, que me fez neurocientista, quando a gente olha de perspectiva, assim, aqui desse ponto, olhando para trás, eu vejo vários pontos, caramba, eu fiz aquilo ali meio que inconsciente, mas que bom que foi daquele jeito, assim, e que bom que aconteceu, que bom que eu tive aquele aprendizado. E no caminho, muitas incertezas, muitas, nossa, muitas, até hoje, né? Isso não acaba nunca, assim. E eu lembro quando eu saí do doutorado, nossa, quando saí do doutorado é um momento bem punk, assim, tipo, e agora, o que que eu vou fazer da vida? Né? Desempregado, tal. Até ali eu estava amparado por uma bolsa, por um sistema, e de repente eu, pô, tô fora daquilo. É igual sair da graduação, assim. Só que um pouco pior, talvez, porque tu tá mais velho, um bocado de coisa. Mas, mas deu tudo certo no final das contas, mesmo com todas as incertezas. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas alguém queira falar alguma coisa, pessoal? Fiquem à vontade aí, tá? Botar aqui, Camila, eu quero ingressar na pesquisa no próximo ano, quero ser mais uma vítima de oportunidade diferente de viver a profissão. Obrigado. É isso aí, vai em frente, Camila. Abraça o que te dá medo, abraça o desconhecido e, sobretudo, abraça o que tu quer fazer. E vai, e faz. Entra, se não é, de repente, às vezes está dentro, e, porra, nem era isso que eu queria. Porque a gente se decepciona bastante também, tá? Quando eu entrei nesse mundo da pesquisa, eu pensei, nossa, vai ser um ambiente legal, as pessoas cabeça mais aberta, o negócio, não tem. É o ser humano. Então tem os problemas do ser humano também no universo acadêmico, cheio de ego, cheio de questões nesse sentido, tentando passar a perna no outro. Acontece muito. Panelinhas, Tudo, tudo, politicagem, tudo, muito, muito, padrinhos. Eu muito, tentei entrar muito. nas pesquisas da Unesc, mas eu dei de cara com tudo isso. E um dos pontos chaves de eu ter ido para a Unisul foi o senhor. Quando eu comecei a Oh, fazer psicologia na que, Unisul e que me perguntaram responsa. por que psicologia, eu disse porque eu quero ir para pesquisa. Então tu tem que conhecer o professor Rafael. O senhor é Oh, referência.
Que bom. Obrigado, Adriano. Responsabilidade gigantesca aqui da minha parte, disso que tu fala. Mas eu tento fazer de um jeito assim que seja melhor para todo mundo, entende? E oportunidade para todo mundo. Eu tive muita sorte, talvez, né? Ou alguma proteção, alguma coisa. Eu tenho esse lado espiritual, como é que é um ambiente de liberdade para mim, tá? Eu não sou um cientista extremamente ali pragmático, tal, tenho essa parte também, obviamente, mas eu tenho um lado espiritual, assim, eu acredito que a gente exista para além da matéria e tudo mais, né? E talvez eu tenha aí alguns guias bem interessantes, porque no meu caminho eu não tive problema, eu nunca conhecia ninguém aonde eu entrava, não tinha, e tinha essas panelinhas, tinha tudo isso, tal, mas dava certo, parecia que as portas se abriam, alguém abria para mim, sei lá, e eu ia entrando, ia entrando e tô aqui hoje, entende? Então, assim, mas tem muito disso, sim, tem muito disso. Mas eu daí, eu acho que eu tento proporcionar que isso não aconteça, o máximo possível. É engraçado, só complementando o que a colega falou, porque eu faço parte da Unesc. E eu acho que eu sou Sim, muito sortudo porque, inclusive, eu acho que você conhece minha orientadora, que é a Gislaine Hells, sim, sim, do... claro, Ela é gente minha boa. orientadora. Eu acho Adoro que ela. É uma grande é, professora. e assim, foi um achado, assim, acho que a gente se encontrou muito. E a gente tem uma relação muito boa, assim, próxima. Só que, assim, a gente consegue ver nitidamente que realmente existem essas panelinhas dentro do mundo científico, e inclusive aqui na Unesc. Só que, e entra nisso que você acabou de falar, tipo, parece que foi muito certo para acontecer de eu cair com ela, assim, porque É doido, né? nunca teve muito isso e a gente tem uma relação muito boa e foi através dela que, tipo, tive muitas oportunidades dentro dessa questão da pesquisa. Então, é muito legal que, por mais que exista, às vezes parece que certas coisas estão muito traçadas assim para acontecer. É doido falar isso, né? Num ambiente aqui científico e tal, mas, né, como dizia, escreveu, e eu vou repetir isso várias vezes aqui para vocês, Shakespeare, há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia, há mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã neurociência, inclusive, eu acredito. Então, legal, Lucas, tu trazer isso, muito legal. Tem uma boa relação com o pessoal da Unesco, com vários, em parcerias, inclusive. E o Anderson colocou ali sobre falar mais sobre a ayahuasca, psicodélicos. Com certeza vou abordar isso aqui algumas vezes, várias. É uma área que eu curto muito. E uma parceria que eu tenho na Unesc agora, até que a gente publicou esse artigo na Molecular Neurobiology de ayahuasca no modelo de sepsis, envolve professores da Unesc, a professora Fabrícia, que foi minha colega aqui na Unisul e tal. Então, eu tenho bastante relação com o pessoal lá. Neurociência e espiritualidade. Possivelmente eu vou trazer aqui sim, já está anotado ali até, Adriano. É uma coisa que eu curto, assim. Sei lá como é, nem sei como é que vai ser essa aula, mas eu vou curtir fazer e vai ser legal. E vou trazer também. Alguém mais, pessoal? Se quiser, fiquem à vontade. Eu botei, repetindo, coloquei aqui no chat o link, tá? Vou colocar de novo do formulário para quem quiser registrar a presença. Já fazendo uma propagandinha pro. Opa, o Alisson, fala, Alisson, fica à vontade. Quer falar primeiro, professor? Não, pode falar, fica à vontade. Eu queria saber como é que foi o processo do professor de escolher o tema para a dissertação e para a tese do professor. E quais Boa pergunta. orientações o professor daria para quem está na graduação e já está pensando nisso. Boa pergunta. Como tudo naquele momento da minha vida mais inicial foi assim, foi uma consciência que brotou e a pergunta, não, nada disso. Foi meio que assim, sem consciência nenhuma, foi chegando. Quando eu cheguei na UFSC, pessoal, fui fazer aquele meu ano lá, voluntário, aí vai algumas dicas talvez importantes para vocês. Eu tinha isso, né, de uma imaturidade, de não saber direito algumas coisas, mas eu tinha alguns pontos bem interessantes também, algumas sacadas assim boas. Quando eu cheguei na UFSC, eu pensei assim, eu tenho que aprender algo aqui e que esse algo seja diferencial, né? E, e aprender do ponto de vista prático mesmo, ali técnico, de fazer, né? E que isso vai me ajudar em alguma coisa. O que que eu fiz? Lá tinha um pessoal que fazia o que eles chamavam de cirurgia estereotáxica, que era uma cirurgia em que eles implantavam uma cânula no cérebro do rato, do ratinho ali, implantavam uma cânula, e através dessa cânula, ela ficava ali implantada, tal, através dessa cânula, com uma microseringa, a gente conseguia injetar coisas ali em partes diferentes do cérebro. Quero injetar algo no hipocampo, na amígdala, ou, enfim, no ventrículo, para espalhar para todo o cérebro. Tinha essa técnica e alguns alunos sabiam fazer, mas não todos, uma minoria sabia fazer. Daí, nesse laboratório que eu entrei, da professora Gina, tinha um aluno lá que fazia.
E daí eu pensei, cara, eu quero aprender a fazer isso. Eu quero aprender a fazer isso porque era massa, eu achava massa, e porque isso aqui vai me ajudar de alguma forma em algum momento. Nem saber direito por quê. E daí eu fui para aprender. Fui, aprendi, colei nesse rapaz ali, até ele me ensinar, o Inácio, o nome dele, foi um grande amigo, um cara que me ajudou nesse momento, assim. Ele é de Belém do Pará, mora lá, professor da Federal lá e tudo hoje. E daí ele me ensinou aquela técnica, com muita paciência, uma paciência que talvez eu não tivesse tanto, inclusive, me ensinou e eu aprendi aquela técnica. Daí quando eu aprendi a fazer aquela técnica, ok, eu sabia fazer, daí fazia a cirurgia, implantava a câmera e tal. Daí um aluno do laboratório do professor Reinaldo Takahashi, Fabrício Pamplona, que hoje é um nome aí bem reconhecido no universo da pesquisa com cannabis, tá? Inclusive eu também sou bastante grato a ele. Em um determinado momento, quando eu estava lá no laboratório da professora Gina, ele veio e perguntou: Ô, Rafael, a gente tem um projeto aqui que está começando, que a gente vai testar o canabidiol na extinção de memória traumática, memória aversiva, tal, e a gente precisava injetar o canabidiol dentro do cérebro. E tu sabe fazer a tal da cirurgia estereotáxica, não sei o quê, tu não quer fazer isso, entrar com a gente fazer? Daí, olha só, a técnica que eu aprendi me abriu uma porta que foi gigantesca, foi a porta que definiu a minha vida, né? E daí eu fui me aprofundando, fui ver, né, o que que era essa pergunta de pesquisa que eles tinham, então eu falei, caramba, é massa. Tipo, tinha um pessoal lá que tinha mostrado que se tirasse o sistema do canabinoide dos ratinhos, ele não extinguia a memória traumática, e a ideia é, e se a gente potencializar, será que não facilita? Será que não tem um tratamento para o transtorno de estresse pós-traumático? E essa foi a minha pergunta do mestrado. Então eu entrei num projeto que já estava acontecendo, Alisson, entende? Graças a essa questão que eu tinha aprendido de fazer cirurgia, entrei, daí já fui para esse laboratório, né, do laboratório da Gina, fui para o laboratório Takahashi, dessa perguntinha aí que foram para que era um projeto paralelo, se transformou o meu mestrado, e daí, dali em diante, é só consequência natural das coisas. A pergunta do doutorado, aí foi eu mesmo que criei, veio naturalmente e tudo mais, né? Mas foi assim, Alisson, de novo, de um jeito meio atropelado, meio sem querer, mas aconteceu. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente fazendo a nossa parte, parece que o universo vai dando uma mãozinha também para as coisas seguirem no melhor caminho. Não sei. Tem umas coisas interessantes nesse sentido. Certinho, Alisson? Tá. A Bruna colocou aqui Show, antes de valeu, professor. finalizar. Valeu. Quer fazer um mestrado em neurociência, né? Tem essa possibilidade, né? Eu até poderia ter colocado, deveria ter colocado. Hoje na UFSC que tem um programa de pós-graduação em neurociência, na Federal de Santa Catarina, então tem um mestrado em neurociência, tanto no nosso programa aqui da Unisul, né, de ciência, é um programa de ciências da saúde, como no da Unesco também, só para dar dois exemplos, tem a linha de pesquisa em neurociência. Nós, quem faz mestrado, doutorado ali com a gente, sai mestre, doutor em ciências da saúde, mas com ênfase, por exemplo, se quiser em neurociência. A gente tem ali 4 linhas de pesquisa, uma delas é a neurociência. Eu estou na linha de pesquisa neurociência. Então, os meus alunos que eu oriento, eles saem com uma formação, de certa forma, em neurociência, né? Embora seja um programa de ciências da saúde, mas dentro da ciência da saúde tem a neurociência, tá? Lourenço, existe uma abordagem de terapia celular na neurociência, visando integração do tecido cultivado no organismo? Eu não sei, Lourenço, mas na ciência, na neurociência molecular tem muita coisa interessante, assim. Não é uma neurociência que eu vou muito, eu terceirizo essa parte nos meus estudos, que é fazer as análises bioquímicas, essas coisas. Geralmente eu faço parcerias com outros professores e tal. Eu gosto mais daquela questão da neurociência comportamental, cognitiva, né? E a minha formação em psicologia, até, inclusive, agora já está me ajudando nisso. Mas eu não sei te dizer, Lourenço, mas vale dar uma pesquisada, porque eu imagino que deva ter algo por aí sim. Neurociência molecular tem muito mais coisa do que na neurociência comportamental cognitiva em termos de conhecimento, de evidência, né? É mais fácil a gente entender ali a proteininha, a ribiboca da parafuseta, muitas vezes, do que um comportamento, algo nesse sentido, né? Tá bom? Então, pessoal, meio que já finalizando aqui e antecipando na forma de convite o próximo encontro, que já tem data, até botei ali no link que está no grupo do WhatsApp, mas é início de dezembro, não sei se dia 1 de dezembro, 2, rapidinho agora. Eu vou fazer um Journal Club daqueles, possivelmente, falando sobre aquele artigo da Frontier in Astrophysics, que faz uma comparação quantitativa entre as redes neurais e as redes cósmicas do universo. Tem muita comparação, muita coisa massa ali de termos quantitativos, e dá para fazer um link, um Journal Club muito bacana aqui, tá bom? Obrigado, Luísa, obrigado do que eu estava colocando ali, obrigado a todo mundo, obrigado mesmo, tá, pessoal? Pô, aqui 33 pessoas, é uma sala cheia já, né? Num sábado de manhã, meio de um feriado. Sou muito grato a vocês mesmo. Então a gente se encontra aí no próximo Clube das Sinapses e aceito sugestões sempre, tá bom? Bom fim de semana aí para vocês, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau.